Alguma vez te sentiste invisível no teu próprio casamento? Hoje vou-te contar a história real da Carmen, uma mulher que parecia ter tudo: um marido responsável, uma família estável, mas que vivia presa num silêncio e numa solidão que ninguém via. Até que um dia, algo inesperado mudou tudo. Fica até ao final porque esta história tem uma reviravolta que ninguém viu vir e vai fazer-te questionar tudo o que acreditavas sobre o amor, a lealdade e o desejo. Antes de começar, quero pedir-te que te inscreves no canal se ainda não o fizeste. Estamos muito perto de chegar aos 1000 subscritores e cada um de vós ajuda-nos a continuar a trazer relatos reais, crus e cheios de emoção que não encontrarás em mais nenhum lado. Por isso, se gostas de histórias intensas que mostram a verdade por trás das aparências, carrega no botão de subscrever, ativa a campainha para não perderes nada e acompanha-me nesta viagem que hoje te vou partilhar. Agora sim, vamos com a história da Carmen e esse dia que mudou a sua vida para sempre. Não sei muito bem porque estou a escrever isto. Suponho que preciso de tirar isto de alguma maneira porque se guardar, sinto que vou explodir. Não tenho com quem falar disto, nem com uma amiga, nem com uma irmã, nem com ninguém. O que aconteceu foi tão inesperado, tão absurdo e tão real que ainda me custa olhar-me ao espelho sem sentir que me tornei alguém que nunca imaginei ser. Mas também seria mentira dizer que não o desejei. Foi apenas um dia, um só maldito dia em que tudo mudou. E o pior, ou o melhor, é que foi dentro da minha própria casa. Essa tarde não prometia nada diferente. O Ricardo tinha saído cedo para uma conferência que, como sempre, prometia prolongar-se até à noite. As crianças estavam com os avós paternos e eu já me tinha resignado a mais uma noite sozinha, a ver alguma série ou a rever e-mails do trabalho. Mas perto do meio-dia, o Eduardo, o meu sogro, mandou-me uma mensagem a dizer que passaria para recolher uns documentos que o Ricardo lhe tinha pedido. Pareceu-me estranho, mas respondi que não havia problema. Sempre foi gentil comigo. Daqueles homens que nunca levantam a voz, dizem sempre por favor e obrigado, e olham-te nos olhos quando falam. Educado. Inofensivo. Ou assim pensava. Quando chegou, trazia numa mão uma pasta com papéis e noutra, uma garrafa de vinho. Disse que soubera que as crianças não estavam e que o Ricardo se ia atrasar, por isso pensou em partilhar um copo para me fazer companhia. Hesitei um segundo, mas acabei por dizer que sim. Arrumámos as coisas na cozinha. Ele serviu o vinho e começámos a falar como sempre. Coisas triviais. A universidade, a sua época como arquiteto, como estava a ver a economia. Mas algo era diferente. Não no que dizia, mas na forma como me olhava. Como se de repente visse algo em mim que nem eu própria me lembrava que existia. Não foi um olhar vulgar nem descarado. Foi um daqueles que te fazem sentir nua sem ser ofensivo. Perguntou-me se me sentia sozinha ultimamente. Assim, direto. Largou-me entre gole e gole, como quem lança um anzol sem pressa. Ri-me para disfarçar, disse-lhe que não, que estava apenas cansada do trabalho, que as crianças, que a rotina. Mas ele não respondeu. Apenas me sustentou o olhar uns segundos mais do que socialmente aceitável. Incomodou-me. E ao mesmo tempo, fez-me sentir vista. Como se alguém, finalmente, notasse que eu também existia para além dos pratos limpos, das tarefas escolares e das saudações mecânicas do Ricardo. Quis mudar de assunto, mas já era tarde. Algo no ambiente tinha mudado. A cozinha estava em silêncio, com esse tipo de quietude que não é confortável. Levantei-me para guardar os pratos e senti os seus olhos nas minhas costas. Cada passo que dava, cada movimento com as mãos, era como se todo meu corpo estivesse a ser observado com uma calma quase perigosa. Não havia palavras. Apenas gestos. Um toque breve da sua mão quando me ajudou com um copo. Um ajudo-te que não precisava de resposta. E esse momento exato quando as nossas mãos se tocaram por acidente e nenhum de nós se afastou logo. Não sei como descrever esse toque sem que soie a desculpa. Foi apenas um segundo. Mas senti-o em todo o corpo. A ponta dos seus dedos a roçar a parte interna da minha mão como se o contacto não fosse casual. E eu não a retirei. Podia tê-lo feito. Podia ter-me rido, fazer uma piada, quebrar o momento. Mas não o fiz. Fiquei ali, congelada, sentindo algo que não sentia há anos. Não era apenas físico. Era uma eletricidade, uma tensão contida que me fez sentir viva, desejada, desconfortável e completamente consciente de mim mesma. Como se tudo o que eu era se reduzisse a esse contacto leve e proibido. Depois disso, ele afastou-se uns passos. Como se entendesse que tinha cruzado uma linha, mas não disse nada. Eu também não. Terminámos o vinho em silêncio, cada um fingindo olhar para outro lado. Mas o silêncio falava por nós. Os meus pensamentos eram um caos.
Estaria a imaginar coisas? Estaria tão vazia que qualquer gesto amável me parecia sedução? Ou realmente havia algo ali? O certo é que, embora quisesse convencer-me de que não se passava nada, o corpo dizia-me outra coisa. O meu peito estava acelerado, as minhas mãos tremiam um pouco, e sentia um calor entre as pernas que me dava vergonha reconhecer. Quando terminámos de limpar a cozinha, ele disse que ia rever uns papéis que tinha deixado no carro. Saiu pela porta traseira e eu apoiei-me na bancada, tentando respirar fundo. Sentia-me culpada sem ter feito nada. Como se simplesmente permitir esse jogo de olhares já fosse traição. Não sabia se queria que ele se fosse ou que voltasse. E quando voltou, não trazia papéis. Trazia um pequeno pacote com bolos que, segundo ele, tinha comprado por costume de trazer algo a casa. Disse-o com naturalidade, mas o seu sorriso tinha algo diferente. Algo que me provocou um arrepio. Sentámo-nos na sala, sem música, sem televisão. Apenas nós os dois. O tabuleiro com bolos e a tensão a flutuar no ar como uma tempestade que não acaba de rebentar. Perguntou-me como me sentia com o Ricardo ultimamente. Não foi uma pergunta qualquer. Foi com uma calma tão direta que me desarmou. Disse-lhe a verdade, que às vezes me sentia invisível. Que não era culpa do Ricardo, que ele era um bom homem, trabalhador, responsável, mas que algo se tinha apagado. Não soube porque ele estava a contar isso. Nunca falo disso com ninguém. E, no entanto, com o Eduardo, as palavras saíam sozinhas. Escutava-me sem interromper, sem julgar. Apenas com esses olhos fixos em mim, como se realmente quisesse entender-me. Num momento, dei-me conta de que tinha começado a falar-lhe baixinho, quase em sussurros. Como se as nossas vozes pudessem quebrar algo frágil. Inclinei-me apenas para a frente, sem me dar conta, e ele também. E quando as nossas caras estavam a poucos centímetros, senti a sua respiração misturada com a minha. Não nos beijamos. Não nesse momento. Mas as nossas testas tocaram-se. Fechei os olhos. Podia ter-me afastado. Podia ter dito algo. Mas fiquei ali, quieta, sentindo o calor da sua pele e o peso do desejo contido. Foi mais íntimo que um beijo. Foi uma confissão silenciosa. E nesse instante, soube que nada voltaria a ser igual. Afastei-me primeiro. Não por valentia, mas por medo. Levantei-me do sofá como se algo me queimasse por dentro, inventando que tinha de rever o telemóvel ou algo na cozinha. Não podia deixar que isso acontecesse. Não podia permitir que esse momento continuasse a crescer. Mas já era tarde. Sentia a sua presença mesmo desde outra divisão. O corpo traía-me, o coração batia-me no pescoço. E não conseguia deixar de pensar em quão perto tinha estado de cruzar uma linha que nem sequer sabia que existia entre nós. Tomei um copo de água com mãos trêmulas, como se isso pudesse arrefecer o que me ardia por dentro. O Eduardo ficou na sala. Não fez nenhum gesto para me seguir. Deu-me espaço. E isso, longe de me acalmar, alterou-me mais. Porque não era um homem que forçasse nada. E, no entanto, a sua simples calma era sedução pura. Não precisava de me tocar para me alterar. Bastava estar perto. Eu sabia-o. Ele também. E embora não falássemos do assunto, cada minuto que passava era como um acordo tácito de que algo estava a acontecer entre nós. Algo que se vinha gestando em silêncios, em gestos, em coisas que não se dizem mas se sentem. Voltei à sala, tentando recuperar o controlo, mas mal me viu. Olhou-me de novo com essa intensidade que me desarmava por dentro. Perguntou-me se queria que se fosse. A sua voz era tranquila, como se me oferecesse uma saída. Hesitei. Cada parte de mim gritava uma coisa diferente. A parte correta dizia que sim, que era o melhor. Mas a parte partida, a parte cansada, a parte vazia, queria que ficasse. Disse-lhe que não fazia falta, que podia ficar mais um bocado se quisesse. A minha voz tremeu um pouco. Ele assentiu, sem dizer mais nada. Recostou-se apenas no sofá com esse gesto relaxado que têm aqueles que não precisam de correr. Sentei-me do outro lado, mas mais perto que antes. O ar entre nós era espesso, quase tangível. Não sei quanto tempo passámos assim. Não falávamos. Não nos tocávamos. Mas havia uma tensão tão forte que sentia que se podia cortar com um suspiro. Num momento, virei-me para olhá-lo e ele já me estava a olhar. Foi ali, esse instante. Sem palavras, sem desculpas. Aproximei-me lentamente. Não sei se fui eu ou se foi ele. Talvez ambos. Mas quando os nossos lábios se encontraram, foi suave, lento, quase com medo. Não foi um beijo de filme.
Foi um beijo real, desajeitado, contido, cheio de tudo que não tínhamos dito. Não sei quanto durou, talvez segundos, mas estremeci toda. E não pelo beijo em si, mas pelo que representava, pelo que tínhamos permitido. Separámo-nos devagar, como se nenhum quisesse quebrar o que acabara de acontecer. Olhei-o nos olhos, esperando ver arrependimento. Mas o que vi foi algo muito mais complexo. Era desejo, sim, mas também ternura. Compreensão, até tristeza. Acariciou-me a face com o dorso da mão, sem dizer nada. E eu não me afastei. Fechei os olhos, quis chorar. Mas não me saíram lágrimas. Era como se o meu corpo não soubesse se estava a fazer algo belo ou algo monstruoso. Apenas sabia que me sentia viva. Pela primeira vez em anos, alguém me tocava como se eu importasse, como se ainda restasse algo em mim que valesse a pena. Não dissemos nada depois desse beijo. Ele não me pediu explicações e eu também não as tinha. Levantei-me e fui até à cozinha de novo. Desta vez sem desculpas. Apenas precisava de espaço para pensar, para respirar. Mas não servia de nada. Já estava feito. E o mais perturbador era que não me sentia mal ainda. Sentia culpa, claro, mas era uma culpa misturada com alívio. Como se algo dentro de mim tivesse estado fechado por anos e agora, finalmente, se tivesse partido. Estava tonta, com a adrenalina ainda no corpo, como se acabasse de sair de uma montanha-russa emocional. Olhei-me no reflexo do micro-ondas e mal me reconheci. Tinha os lábios um pouco inchados e os olhos brilhantes. Parecia outra mulher. Quando voltei à sala, ele já estava de pé como se estivesse para se despedir. Olhámo-nos de novo, mas desta vez sem nós aproximarmos. Era como se ambos soubéssemos que cruzar essa linha tinha consequências e que voltar a fazê-lo já não seria um erro impulsivo, mas uma decisão consciente. Perguntou-me se estava bem e eu apenas assenti. Não conseguia falar. Tinha um nó na garganta. Que não se ia. Ele aproximou-se, deu-me um beijo na testa, um lento, quase paternal, e saiu sem dizer mais uma palavra. Fechou a porta com cuidado, como se não quisesse despertar nada nem ninguém. E então fiquei sozinha naquele silêncio pesado, com o coração a bater nos ouvidos. Subi ao quarto sem acender luzes. Deitei-me com a roupa vestida, olhando para o teto. Ouvi o som do carro a afastar-se pela rua e na minha cabeça havia apenas uma frase. Já não há volta atrás. Porque não se tratava apenas do beijo. Era tudo o que havia por trás. O desejo acumulado. A necessidade de ser vista, tocada, entendida. E o pior é que sabia que isto não era o final. Era o princípio. Algo dentro de mim já estava decidido. Embora a minha consciência gritasse o contrário. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Sentia o seu cheiro ainda na minha roupa, na minha pele, na minha boca. No dia seguinte, quando Ricardo acordou, perguntou-me se tinha corrido tudo bem com o pai dele. Disse-lhe que sim, sem o olhar nos olhos. Abraçou-me por trás enquanto eu preparava café, como se não notasse nada diferente em mim. E essa foi a primeira vez que senti nojo da sua indiferença. Não porque ele tivesse feito algo mal, mas porque não conseguia entender como era possível que não notasse nada. Era tão fácil enganar alguém? Ou era que ele também estava tão desligado como eu e simplesmente não lhe importava? Esse pensamento abanou-me mais que o beijo. A ideia de que levávamos anos a conviver como desconhecidos, sem nós vermos, sem nós tocarmos, sem nós importarmos verdadeiramente. Esse dia passei toda a tarde em automático. Atendi chamadas, fiz compras, limpei a casa. Mas a minha cabeça estava no outro lado. Revivi o beijo uma e outra vez, não só pelo prazer que me causou, mas pelo que representava. Uma fratura. Uma quebra silenciosa em tudo o que eu acreditava ser. Não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia se ele ia voltar, se íamos falar, se íamos fingir que nada tinha acontecido. A única coisa que sabia era que já não era a mesma. E isso, de algum modo, assustava-me e emocionava-me ao mesmo tempo. Passaram 2 dias sem notícias do Eduardo. Eu não sabia se esperava que ele dissesse algo ou se preferia que não o fizesse. Sentia-me partida ao meio. Por um lado, desejava que ele me procurasse. Que não deixasse isso no ar como algo passageiro. Mas por outro lado, também sentia pânico de que o fizesse. Imaginava todos os cenários possíveis. Que aparecesse de surpresa, que me ligasse, que me escrevesse. Cada vez que tocava o telemóvel, o coração parava-me. E ao mesmo tempo, sentia-me miserável por precisar disso, porque sabia que o que tinha acontecido estava mal. Não se supunha que me sentisse bem.
Não se supunha que quisesse repetir. Mas queria. E pensei nisso a cada momento em que o Ricardo me falava com essa voz monótona, perguntando-me por coisas triviais como se tudo estivesse bem. Falava-me de trabalho, do carro, de uma fatura que se tinha vencido. Eu olhava para ele e perguntava-me quando deixámos de falar verdadeiramente. Quando foi a última vez que me olhou como mulher, não como esposa, nem como mãe, nem como companheira de casa. Doía-me admiti-lo, mas o Eduardo tinha-me visto mais numa tarde que o Ricardo nos últimos 3 anos. Era como se, de repente, me desse conta de que tinha estado morta em vida. E não sabia se culpar o Ricardo, a mim mesma ou ao tempo. Mas o que sim sabia era que não queria continuar assim. Na sexta-feira seguinte, o Ricardo teve de sair para uma conferência fora da cidade. Avisou-me nessa manhã, com total normalidade, como se deixar-me sozinha um fim de semana inteiro fosse coisa de todos os dias. E em parte, era. Mas esse dia foi diferente, porque mal ele se foi, sentia uma mistura de liberdade e nervosismo que não sabia como gerir. Caminhei pela casa como se esperasse algo. Arranjei-me sem pensar, como quem se prepara para uma possibilidade que não quer admitir que deseja. Pus um vestido que há tempo não usava, um que o Ricardo nem sequer se lembraria. Pintei os lábios. Olhei-me ao espelho e senti culpa. Mas também algo parecido com ilusão. Não passou nem uma hora e o Eduardo tocou à campainha. Eu não o tinha chamado. Ele também não me tinha avisado que viria. Mas estava ali, como se também tivesse estado à espera que esse momento se desse. Olhei-o pela janela antes de abrir. Estava sério, sem sorrir, sem dar sinais claros de porquê tinha vindo. Abri a porta sem dizer palavra. Ele também não disse nada. Apenas entrou com essa calma sua que me tirava o ar. Ficámos um segundo em silêncio no corredor. Depois fechei a porta à chave. Não sei por que eu fiz, se por medo ou por decisão. Talvez as duas coisas. Ele olhou para mim, deu um passo na minha direção, e desta vez não houve dúvidas. Nem hesitações. Beijámo-nos como se o tivéssemos estado a guardar há anos. Não houve palavras. Não houve explicações. Apenas corpos que se procuravam, que se entendiam, que se precisavam com uma urgência que eu não me lembrava de ter sentido jamais. Tomou-me pela cintura com uma firmeza suave, como se soubesse exatamente como me tocar. E eu deixei-me levar. Porque nesse momento não era esposa, não era mãe, não era nora. Era mulher. E estava viva. Deixámo-nos cair no sofá como se o mundo inteiro se desvanecesse lá fora. Não havia ruído. Não havia tempo. Apenas ele e eu. E esse desejo silenciado que, finalmente, se deixava ouvir. Não houve desajeitamento. Não foi rápido, nem desesperado. Foi lento, intenso, cheio desses silêncios que pesam mais que qualquer palavra. Sentia cada toque como se a minha pele estivesse desperta pela primeira vez em anos. A sua forma de me tocar não era apenas física. Havia algo emocional em cada carícia, como se me estivesse a dizer sem palavras: vejo-te, desejo-te, valorizo-te. E isso foi o que mais me partiu por dentro. Porque não se tratava apenas do sexo. Era tudo o que vinha por trás. Essa sensação de ser desejada verdadeiramente, sem máscaras, sem obrigação. Não era apenas corpo, era alma. E isso, depois de tanto tempo vazia, fez-me chorar. Ele deu-se conta. Limpou-me as lágrimas com os dedos, sem perguntar porquê. Como se já soubesse. Como se não precisássemos de falar para nos entendermos. Fizemos amor em silêncio, com essa calma profunda que têm os que sabem que estão a fazer algo proibido mas inevitável. Não houve pressa. Não houve culpa nesse instante. Só depois, quando tudo terminou e ficámos abraçados, nus, cobertos apenas por uma manta velha que ele mesmo tinha atirado sobre nós. Foi aí que o silêncio voltou a pesar. Não dissemos nada, mas sabíamos que tínhamos cruzado um limite do qual já não havia regresso. Não só pelo ato, mas porque os dois o tínhamos desejado conscientemente. Depois de um bocado, ele vestiu-se primeiro. Sentou-se na beira do sofá, em silêncio, olhando para os sapatos como se precisasse de processar tudo. Eu não sabia o que lhe dizer. Queria pedir-lhe que ficasse, mas também queria que se fosse. Porque tê-lo ali, depois de tudo, fazia-me sentir vulnerável, exposta. Não como mulher, mas como pessoa. Dava-me medo que ele se arrependesse, que me visse como alguém fraca, necessitada. Mas então ele virou-se, olhou-me nos olhos e disse algo que me partiu por dentro. Não estás sozinha, Carmen. E embora fosse só isso, senti que alguém, finalmente, me tinha dito o que precisava de ouvir.
Não falámos do que aconteceria depois. Não fizemos promessas, nem planos. Ele foi-se como tinha chegado, em silêncio, mas deixando um terremoto dentro de mim. Fechei a porta atrás dele e sentei-me no chão, nua, abraçando as pernas. Não chorei. Não conseguia. Estava demasiado cheia de coisas para derramar uma única lágrima. Pensava no Ricardo. Em como reagiria se soubesse. Se alguma vez me tinha visto com os olhos com que o pai dele me tinha olhado nessa tarde. E dei-me conta de que não. De que talvez nunca me tivesse visto verdadeiramente. E isso doía mais que a culpa. Porque uma parte de mim entendia que tinha chegado a este ponto por fome emocional. Não por maldade. Não por desejo vazio. Mas por necessidade. Nessa noite, quando o Ricardo voltou, encontrou-me na cama, com a televisão ligada mas sem som. Beijou-me na testa como sempre. Perguntou-me se estava tudo bem. Disse-lhe que sim. Não me olhou nos olhos. Disse-me que estava cansado. Que se ia duchar. Eu assenti e voltei a olhar para o ecrã sem ver nada. Por dentro, uma parte de mim gritava. Outra, em silêncio, entendia que algo se tinha partido. E que embora ninguém o soubesse, embora tudo continuasse igual por fora, eu já não era a mesma. Porque nesse dia, embora não o planeasse, embora não procurasse, sim cruzei um limite. E não sabia se queria voltar atrás. Durante os dias seguintes, tudo externo voltou à normalidade. O Ricardo continuava com as suas rotinas, a sua forma metódica de falar e mover-se pela casa. Eu fazia o mesmo, preparava o pequeno almoço, tratava das coisas de casa, respondia às mensagens do grupo familiar como se nada fosse. Mas por dentro, era um turbilhão. Não conseguia deixar de pensar no que tinha acontecido. Cada canto da sala devolvia-me uma imagem do Eduardo, a forma como me tinha tocado, a intensidade do seu olhar, o modo como me segurou depois. Tudo continuava ali, impregnado. Eu queria esquecer, mas ao mesmo tempo, não conseguia largar isso. Era como se, de alguma maneira, essa experiência me tivesse despertado de um letargo. Dava-me medo pensar em voltar a vê-lo. Não sabia se o queria, se tinha sentido mesmo, se arrependia. Mas também não conseguia deixar de o desejar. Cada vez que ouvia o portão abrir-se, o meu corpo reagia. Cada vez que o Ricardo mencionava o pai, os músculos tensavam-se-me. Era como viver numa contradição constante. E embora ninguém notasse nada, eu estava à beira de algo. Não sabia de quê exatamente. Mas sentia que não podia continuar muito mais tempo com essa dupla vida emocional. Estava a desgastar-me. E o pior era que ninguém parecia dar-se conta. Ninguém perguntava como me sentia. Ninguém notava os meus silêncios. Numa tarde, o Eduardo apareceu outra vez sem avisar. Desta vez não entrou. Apenas ficou no alpendre, com uma expressão séria. Eu saí com o coração disparado. Ele olhou-me fixamente e disse-me: "Não vim repetir nada. Só queria saber se estás bem." Essa simples frase quebrou-me. Assenti, incapaz de dizer uma palavra. Ele tomou-me a mão e apertou-a forte, como quem quer suster alguém que se está a desmoronar. E depois foi-se. Sem mais. Eu fiquei ali, de pé, sentindo um nó na garganta. Não pelo que não fizemos, mas pelo que significou esse gesto. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém se preocupava com como me sentia verdadeiramente. Nessa noite, voltei a pensar em tudo que tinha perdido sem me dar conta. Anos de casamento, de rotinas cômodas, de silêncios funcionais. O Ricardo não era um mau homem. Nunca me gritou. Nunca me foi infiel, pelo menos que eu saiba. Nunca me faltou ao respeito. Mas também não me escutou. Também não me viu. Também não se deu conta de que me estava a apagar pouco a pouco. E eu também fui parte disso. Também me fui calando, acomodando, resignando. Até que veio alguém, sem procurar, e acendeu uma faísca que me fez lembrar quem era, o que desejava, o que sentia. Odiava-me um pouco por precisar disso. Mas odiava-me mais por ter permitido tanto tempo. Passaram semanas. Não voltámos a tocar-nos. Não voltámos a falar do que passou. Mas havia algo diferente no ar cada vez que o Eduardo e eu nos cruzávamos. Uma tensão suave. Uma cumplicidade silenciosa. Não precisávamos de palavras. Bastava um olhar para saber que o que vivemos não foi uma fantasia passageira. Foi real. Foi forte. Foi nosso. E embora a culpa continuasse ali, misturada com o desejo e o medo, também havia algo parecido com a paz. Porque, por mais que o negasse,
Esse dia devolveu-me algo que tinha perdido há anos: a minha capacidade de sentir. Houve um momento, numa noite, em que estive a ponto de confessar tudo ao Ricardo. Tinha tido um sonho com o Eduardo, um tão vívido que acordei agitada, com o corpo aceso e os olhos úmidos. Sentei-me na cama, olhei-o a dormir e pensei: o que estou a fazer? Mas depois vi o seu rosto tranquilo, tão alheio a tudo, e dei-me conta de que não o entenderia. Que o tomaria como uma traição carnal, quando na realidade tinha sido emocional. Que me culparia sem saber que eu já me tinha sentido abandonada muito antes. E engoli essa confissão, como tantas outras coisas. Deixei-a afogar-se dentro de mim porque não tinha para onde mais a levar. Nos dias seguintes, cada gesto do Ricardo parecia-me parte de um guião repetido. O beijo apressado ao sair, o como correu sem esperar resposta, os silêncios em frente à televisão. E comecei a entender que nem tudo se tratava do Eduardo. Ele tinha sido detonador, sim, mas o fundo do assunto era muito mais profundo. Era a minha vida, a minha forma de existir, as decisões que fui adiando por comodidade, por medo, por costume. E isso doía mais que a culpa do que tinha feito. Porque no final, o desejo pode apagar-se, mas a sensação de estar apagada por dentro, essa é mais difícil de apagar. Às vezes pergunto-me se o Eduardo sente o mesmo. Se lembra dessa tarde como eu me lembro. Se arrepende. Mas nunca perguntei. Nunca insisti. Talvez porque uma parte de mim não quer saber a resposta. Prefere guardar essa memória intacta, como lugar a que voltar nos momentos em que tudo se torna cinzento. Porque isso foi para mim um momento de cor, de vida, de me sentir vista, desejada, valorizada. Embora fosse por um instante, embora fosse com a pessoa mais inesperada, embora tudo estivesse mal. Nunca fui de julgar aqueles que traíam os parceiros. Mas também não os entendia, até que me aconteceu. E dei-me conta de que muitas vezes não é por falta de amor, mas por falta de ligação, de olhar, de presença. Podes querer muito alguém e ainda assim sentir-te sozinha ao lado dessa pessoa. E isso não se arranja com palavras bonitas, nem com jantares de aniversário. Arranja-se com atenção verdadeira, contacto emocional, com vontade real de partilhar a vida. E quando isso falta, uma pessoa vai-se secando, até que alguém te toca sem querer e descobres que ainda podes florescer, embora seja no lugar errado. Agora, cada vez que o Eduardo vem a casa, tudo dentro de mim se tensa. E não porque tenha medo de que aconteça algo, mas porque não sei como gerir o que já aconteceu. Porque vê-lo lembra-me que houve uma versão de mim que voltou a sentir-se viva, e ao mesmo tempo, lembra-me que continuo presa numa vida que não sei como mudar. O Ricardo não suspeita de nada, e talvez nunca o faça, mas eu sei, e cada dia convivo com essa verdade, com essa linha que cruzei, com esse silêncio partilhado que às vezes pesa mais que qualquer palavra. Às vezes surpreende-me espiar o Eduardo com o canto do olho, procurando gestos que me digam se ainda pensa em mim. Um toque acidental de mãos, uma pausa ao falar-me, um silêncio que dura um segundo mais do que o normal. E quando noto algo, qualquer mínimo sinal, o peito aperta-se-me. Porque continua ali. Porque não foi só meu. Porque ele também o sentiu. Mas nenhum diz nada. Não precisamos. O que vivemos não se apaga nem com o tempo nem com a culpa. Está metido na pele, nos ossos, na memória do corpo. O Ricardo continua a ser o mesmo de sempre. Impecável. Correto. Estável. E eu continuo a cumprir com o meu papel, a esposa presente, a anfitriã amável, a mulher que sorri nas fotos familiares. Ninguém suspeita. Ninguém imagina. E eu às vezes pergunto-me quanto tempo mais posso sustentar esta dupla vida emocional. Porque embora não tenha voltado a tocar no Eduardo, a minha mente continua presa nesse momento. Nessa tarde no sofá. Nesse suspiro partilhado. E sei que não há volta atrás. Não pelo que fizemos, mas pelo que despertou em mim. Não me quero justificar. Sei que o que fiz esteve mal. Que cruzei uma linha que nunca pensei cruzar. Mas também sei que foi a primeira vez em anos que me senti realmente viva. Que alguém me viu sem filtros. Que alguém me tocou não só o corpo, mas algo muito mais profundo. E isso não se esquece. Isso deixa uma marca. Uma ferida doce. Uma memória que dói e ao mesmo tempo consola. Porque foi real. Porque não foi só desejo. Foi necessidade. Foi ligação. Foi tudo o que me faltava e não sabia como pedir. Desde esse dia, olho-me ao espelho de outra forma. Não com orgulho, mas também não com vergonha. Vejo-me mais inteira, mais desperta, mais consciente de mim. E embora a culpa me acompanhe, também me acompanha uma verdade. Não estou disposta a voltar a adormecer.
Não quero continuar a fingir que estou bem quando não estou. Não quero continuar a ser uma sombra do que fui. E se para isso tive de passar por algo tão complexo, tão carregado, então que assim seja. Porque prefiro isso a continuar a viver em automático. Não sei o que vai acontecer entre o Eduardo e eu. Talvez nunca voltemos a cruzar essa linha. Talvez o que vivemos fique como um parênteses nas nossas vidas. Mas sei que, aconteça o que acontecer, já não sou a mesma. E isso ninguém me pode tirar. Esse olhar que partilhamos, esse toque contido, esse suspiro sustido, foi meu. Foi nosso. E embora nunca o diga em voz alta, embora nunca o admita em frente a ninguém, há uma parte de mim que sempre vai voltar a esse momento, a esse instante em que voltei a sentir. Às vezes, nas noites, levanto-me em silêncio e caminho pela casa. Passo pela sala, por esse sofá, e fico ali, de pé, lembrando-me. Pergunto-me se foi uma loucura, uma fraqueza ou um sinal de que algo tinha de mudar. Não tenho a resposta. Só sei que aconteceu. Que não o procurei, mas também não o rejeitei. Que me deixei levar porque já não podia mais com a indiferença. E que, embora me custe admiti-lo, uma parte de mim voltaria a fazê-lo, porque foi real, porque foi humano, porque me fez sentir. Habituei-me a conviver com essa parte de mim que ninguém conhece, essa mulher que ardeu em silêncio, que desejou escondida, que se permitiu um momento de pele e alma com alguém proibido. Não me orgulha, mas também não me arrependo completamente, porque foi o reflexo exato do que me faltava. E porque, no final do dia, todos carregamos com algo que não dizemos. Algo que nos parte e nos constrói ao mesmo tempo. O meu foi esse instante com o Eduardo. Às vezes acredito que, se o Ricardo soubesse tudo o que calei, o que senti, o que precisei, talvez me olhasse de forma diferente. Talvez se desse conta de que não se trata de sexo, de traição física, de paixão fugaz. Trata-se de presença, de emoção, de estar realmente com alguém, não só ao lado. Mas já não espero isso dele. Nem de ninguém. A única coisa que quero é não voltar a perder-me. Não voltar a apagar-me por dentro. E se isso implica carregar com uma culpa silenciosa, então carrego-a. Mas desperta. Inteira. Viva. Obrigada por me escutares. Não sei se alguém vai entender tudo isto.